um prazer recebê-lo no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Hoje vamos começar um projeto que visa fomentar o debate acadêmico já antes do Seminário Internacional que se aproxima agora em agosto. Mesmo antes vão ser feitas uma série de entrevistas visando abordar alguns temas importantes e atuais sobre as ciências criminais como um todo. Hoje eu terei o privilégio, o prazer de entrevistar ele, que é professor livre-docente da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Penal, o professor Alvino Augusto de Sá, autor, entre outras obras, mas a principal delas é essa, Criminologia Clínica e Psicologia Criminal, uma obra recomendada para todos os profissionais da área, não somente para aqueles que trabalham com execução penal. E, durante o seminário, pela editora Revista Tribunais, vai lançar também uma nova obra referente à sua livre docência. Professor Alvino, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pela presença. Um dos motivos de termos chamado o professor Alvino, entre outras coisas, ele participou do seminário ano passado, do 16º seminário, falando sobre a reintegração social. E nesse ano de 2011, um projeto encabeçado por ele, chamado GEDUC, completa 5 anos. Professor Alvino, para aqueles que estão nos assistindo, o que é exatamente o GEDUC? Bom, Renato, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, ou boa tarde, dependendo da hora que estiverem nos ouvindo. E eu agradeço esta oportunidade, agradeço o IBCCRIM para falar sobre o GEDUC, que está completando aí os seus 5 anos. O GEDUC, que é Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade, é uma iniciativa que nós tivemos no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, com o apoio direto e imediato de orientandos do pós-graduação, mestrado, doutorado, que tem como objetivo fazer uma ponte de diálogo entre a universidade e os encarcerados. Diríamos, entre a parte não encarcerada da sociedade e a parte encarcerada da sociedade, mesmo porque, uma vez que todos fazemos parte de uma sociedade só. E buscar incrementar este diálogo como oportunidade de se oferecer ao preso uma condição de ele se sentir partícipe. E este GEDUC, ele teve o seu progresso, porque imediatamente ele teve o apoio do professor titular Sérgio Salomão Checaira, o que nos deu um respaldo muito importante. Então, este GEDUC, até hoje, ele continua com essa experiência assim fabulosa, diria, né, de que é a oportunidade de levar os acadêmicos e mesmo profissionais até o cárcere e ali conversar numa relação simétrica. E depois a gente vai tendo a oportunidade de aprofundar mais este assunto. Apenas para realçar, trata-se de um diálogo e não uma lição de moral, não uma lição jurídica. Também não se trata de uma experiência que procura conhecer a situação carcerária, não é nada disso. Não. Lição moral, lição jurídica, lição de valores, isto nós já sabemos que hoje em dia não tem mais sucesso junto à população carcerária, não é mais viável, porque hoje ninguém tem moral para pegar moral para ninguém. Eles sabem muito bem como é esta sociedade da qual eles fazem parte. É simplesmente estabelecer uma conversa, um diálogo, uma troca de ideias, de experiências, numa relação direta, simétrica, de igual para igual. E isto tem surtido muitos frutos. Evidentemente que para cada semestre há um projeto específico, com um objetivo específico e com técnicas específicas de dinâmicas de grupo e com temas específicos a serem desenvolvidos. Temas como a família, o trabalho, perspectivas de futuro, os valores ético-morais, enfim, isto numa discussão. E eles têm plena condição de discutir isto, de trazer a sua experiência, de trazer os seus questionamentos, de nós levarmos os nossos questionamentos, enfim, num debate muito rico no qual eles se sentem muito bem, por sinal. Então, não há nenhum objetivo de se levar lição, ajuda, assistência, não se trata de nada disso.
Quando surgiu a possibilidade de criar o grupo? Quando surgiu a ideia? Quando isso foi viabilizado? Bom, eu trabalhava já como professor numa outra universidade antes. Então, esta outra universidade, que eu era num curso de psicologia da Universidade Mackenzie antes. E nesta outra universidade eu cheguei a levar os alunos, nós já fazíamos um trabalho, só que não era sistematizado nesse sentido. E eu gostei demais e teve muito sucesso. E a gente teve, assim, um feedback dos presos muito bom. E ali eu mantive esta ideia e a gente incrementou para valer na Faculdade de Direito da USP, com todo o apoio do meu departamento, o Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Um verbo que o senhor usa com muita frequência é o verbo reintegrar e não ressocializar. Por que reintegrar e não ressocializar? E qual a importância dessa diferença para a função da pena? Exatamente, porque o ressocializar supõe o seguinte, que através da pena, ou a pena tem que criar condições para que o preso aprenda ou reaprenda as normas, os valores morais, e ele venha se adequar à sociedade. Então você cria estratégias para assistir a ele, para dar a ele estas lições, ensiná-lo, orientá-lo, todo um trabalho daquilo que a gente chamava de conscientização dos seus deveres e dos direitos do outro. E isto não funciona mais, quer dizer, o preso não acredita mais neste discurso. Eu já tive, assim, diversas ocasiões em que eu ouvi depoimento dos presos meio que ridicularizando esse tipo de discurso. E eles têm lá os seus motivos e sérias razões para ridicularizar esse tipo de discurso. Reintegrar não é reintegrar o preso. O objeto direto deste verbo não é o preso. É um verbo reflexivo. Não é? Todos se reintegram. A sociedade, representada naquele segmento que ali está, e eles se reintegram numa retomada de diálogo, porque todos têm a sua responsabilidade. Não é? E eu estou discutindo, trazendo esta discussão, justamente no 4º capítulo deste livro que eu estou lançando agora, através da RT, onde eu coloco como palavra-chave a inclusão social, através da reintegração social. E aí é que eles se sentem muito bem, eles se sentem valorizados como seres humanos, e na medida em que eles sentem que o segmento que está ali se apresenta como corresponsável de tudo aquilo que acontece, dos crimes, da violência, então que eles sentem que o diálogo se faz de igual para igual, então eles passam a se interessar mais e se corresponsabilizar mais dentro desse diálogo. Então posso concluir que das alternativas de tratamento ao sentenciado, a melhor solução é efetivamente o diálogo. Eu não diria que é a melhor solução. Eu acho que você tem que visar o diálogo, você tem que incrementar o diálogo, seja por que estratégia for, estratégia de reintegração social, através das oficinas de trabalho, tudo é o diálogo, nada deve ser imposto, sempre você tem que ouvir o discurso do preso, que oficina, que trabalho ele vai desenvolver, que estudo ele vai fazer, que curso ele vai frequentar. E você tem que ouvir o preso. Eu estou até orientando agora uma dissertação de mestrado em que a candidata ela está propondo que até nos procedimentos de faltas disciplinares, na instrução dos procedimentos de faltas disciplinares, você deva valorizar esse diálogo, você deva ouvir o preso. Então, o diálogo é uma preocupação, deve ser uma preocupação constante ao longo de toda a execução penal. O diálogo proporcionado pelo GEDUC, ele é feito com estudantes universitários. Qual o papel da universidade na reintegração social? Como ela poderia colaborar com essa reintegração social? Então, é feito com estudantes universitários e também com profissionais já formados, né? Existem alguns profissionais já formados.
Eu diria que o papel da universidade, neste caso, é ser a grande líder. Não é? Ela que tem que puxar este carro, não é? E incrementar esse tipo de trabalho. Tanto assim que o nome do GEDUC é Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere, Comunidade. A ideia nossa é estender para a comunidade, levar membros da comunidade. Eu estava uma vez discutindo uma proposta como esta junto a um grande líder do tráfico, né, lá no presídio onde ele se encontrava, e ele me disse o seguinte, professor, o que o senhor deve trazer aqui para o cárcere para conversar e debater conosco não é só estudante universitário, porque debater com estudante universitário vai ser fácil para nós, ele vai entender, ele vai ter um diálogo fácil com a gente. O senhor deveria trazer para cá motoristas, cobradores de ônibus, serventes de pedreiro, povão mesmo, né, que não entende como é isto aqui, e nós gostaríamos muito de dialogar com o povão. É o povão, a comunidade que deveria vir para cá como um todo e não somente a comunidade acadêmica. Então, realmente, com o tempo, quem sabe, não fica dependendo da universidade, mas a universidade deveria tentar incrementar isso na comunidade como um todo.